A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses. O livro de Filipenses, na Bíblia do Culto, está na página 275. Página 275. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 6. Versículo 6. Somente o versículo 6. Dizendo melhor, a gente vai ler até o versículo 9. Aí vamos fazer uma leitura. Eu leio o 6, os irmãos, o 7 e assim até o 9. Que diz assim, página 275 da Bíblia do Culto, Filipenses capítulo 4, versículo de 6 ao 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém, glória a Deus. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto da palavra de Deus, muito belo como nós vemos, e que fala profundamente ao nosso coração. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, a carta aos Filipenses é uma carta que é uma carta considerada como a carta da alegria, pois o apóstolo Paulo, ele fala muito em regozijo, em felicidade, em gozo, ao longo dessa carta. Essa carta é uma carta pequena, ela é bem pequena, ela tem esses 4 capítulos, só que é uma carta que a mensagem que ela traz é uma mensagem de regozijo. Como assim? É uma mensagem que transpassa, ou seja, que passa para nós a alegria. Ela não esconde, irmãos, de forma nenhuma a aflição, ela não esconde de forma nenhuma a dor, ela não esconde de forma nenhuma os problemas que nós enfrentamos, mas essa carta, ela traz para nós a maneira como nós devemos de enfrentar as lutas da vida, e ela, ao longo dela, ela vai trazendo para nós uma mensagem de alegria em meio às tribulações da vida, em meio às lutas. Por exemplo, quando nós, somente como um exemplo, quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Filipenses também, no capítulo 1, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, no versículo 14, veja bem, ele diz assim, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ou seja, em meio à aflição da perseguição que o apóstolo Paulo passava, quando ele era preso,
ao invés daquela prisão de Paulo, vir ser um impedimento, vir a ser um motivo de desânimo, venha a ser um motivo de derrota, venha a ser um motivo para eles reclamarem das perseguições. Nós estamos sendo muito perseguidos. Não. Quando o apóstolo Paulo ele foi preso, o que aconteceu? A Bíblia diz que muitos irmãos no Senhor se animaram e foram falar do amor de Jesus. Não esconde, veja bem, a luta, mas traz aqui uma energia, um poder sobrenatural, porque o comum, o natural, o que nós realmente sentimos seria o quê? A compaixão. Puxa vida, aconteceu isso com o irmão, mas na verdade eles tiveram um poder maior, e o poder maior foi o quê? Eles ganharam mais confiança em Jesus para afirmar a fé que eles também criam em Jesus Cristo. E a resposta é a nós agora, quando nós estamos passando por aflição, quando nós estamos passando por problemas difíceis, como o pastor Emanuel citou aqui o caso de Jó, ao invés daquilo vir a contribuir para a queda, na verdade traz uma energia, um poder para superar aquele problema que está sendo passado na nossa vida. Então, meu querido irmão, essa carta, ela nos traz um lado positivo de encararmos os problemas. Veja bem que não para por aqui. Veja bem que não para por aqui. A palavra de Deus em Filipenses, se nós formos ler, vai falando de problemas, mas vai falando da superação por meio da alegria. Vai falando de problemas no capítulo 2, mas vai falando também de passar pelos problemas com ânimo, Nós vemos aqui, nós lemos falando em ânimo, está animado em meio às coisas ruins que acontecem. No versículo 19 do capítulo 2, nós vamos ver também, repetindo, ânimo. Veja bem, o apóstolo Paulo dizendo: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Agora veja bem, nós, como servos de Deus, o nosso ânimo não é e não vem das coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Está animado quando algo de bom acontece na nossa vida, na nossa família, acontece com alguém que nós conhecemos, que nós amamos, que acontece na nossa casa, no nosso emprego, algo positivo que está fora de nós, ou na igreja, ou na casa, ou na vizinhança, algo positivo, nós nos animamos naturalmente. Só que não é esse ânimo. O ânimo que o apóstolo Paulo está falando é quando as coisas elas não vão bem. É aqui que tem que estar o ânimo, mas não é o ânimo forçado, é o ânimo natural, que o Espírito Santo,
ele concede ao crente porque o Espírito de Deus habita na vida desse crente. Então não precisa de você forçar. O ânimo, ele existe, ele está ali. Ele está dentro da pessoa, ele está dentro do homem, da mulher que teme e que serve a Deus. E por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: tenham bom ânimo. Veja bem, ele fala que ele confia no Senhor, e aí ele vai trazendo também aqui o lado positivo de se enfrentar as lutas. No capítulo 3 é a mesma coisa. Nós não vamos se ater aqui, mas é a mesma coisa. E nós agora chegamos no capítulo 4, que é onde nós vamos estar meditando nesses versículos aqui rapidamente. Capítulo 4, versículo 6, onde nós lemos: nós, não só nós, não é só o servo e a serva de Deus, não, todo o ser humano, todas as pessoas, elas estão inquietas. Jesus, uma certa vez, ele estava com os seus discípulos, e os discípulos, eles estavam preocupados, a Bíblia diz, com o que eles iriam comer, com o que eles iriam beber, o que eles iriam vestir. Eles estavam inquietos, a inquietação. A inquietação é preocupação. A preocupação, o que é preocupação? É trazer uma coisa ruim, é quando você teme que uma coisa ruim vai acontecer no futuro. E essa coisa ruim que você acha que vai acontecer no futuro, você traz para o presente. E você se ocupa com aquilo que não aconteceu. Isso é pré-ocupar, é estar ocupado antes daquilo acontecer. E isso é inquieto. O que é estar quieto? Quieto é você estar na sua posição. Na sua posição. Inquieto é quando você quer resolver alguma coisa antes do tempo. Quantas vezes nós queremos resolver alguma coisa antes do tempo de Deus? Isso é inquietação. Nós vemos o problema de um lado, problema do outro, problema de outro, problema. Para onde nós olhamos, nós vemos problema. E aí a gente fica com a cabeça meio maluca, querendo resolver tudo. Isso se chama estar inquieto, não estar em paz. Nós ficamos atribulados, pressionados. Nós ficamos com a cabeça perturbada. O espírito da perturbação entra na cabeça do homem ou da mulher e não deixa eles sentir a paz de Deus. Porque quem está mandando na cabeça dele ou dela são os problemas que ainda não vieram. São os problemas também do presente. E aí a pessoa busca resolver e não consegue e fica perturbada. Inquieta está perturbado. O que perturba a tua alma, meu irmão e minha irmã? Quais problemas que te afligem, que não deixa você ficar quieto, em paz? Quando nós falamos quieto, significa confiar em Deus. Quem realmente crê, igual o Jó, no problema dele que ele passava, ele não fez nada, ele ficou na posição dele, ele ficou quieto. Só que tem muito crente
que quando está passando por um problema, em vez de ele ficar quieto na posição, ele se exalta, ele fica perturbado, ele quer resolver da sua maneira. E aí entra o que os amigos também de Jó queria que Jó fizesse. E aí entra o que a mulher de Jó também queria que ele fizesse. Amaldiçoou esse, queria que ele agisse de uma tal maneira. Você tem que fazer alguma coisa. Meu irmão e minha irmã, tem problema que a gente não tem que fazer nada, que a gente tem que ficar na posição que Deus nos chamou e ouvir a voz de Deus. Será que a gente tem ouvido a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é quando Deus fala assim, para, você para. Quando Deus fala assim, vai avante, você vai avante. Quando Deus fala assim, dá um tempo, você vai dar um tempo. É ouvir a voz de Deus. E aqui, meu querido irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, porque quando nós tivermos que resolver qualquer coisa, nós vamos ter que resolver, não vai ter como fugir, mas enquanto não vem, fique na sua posição, não saia da posição. Às vezes o diabo ele vem com uma seta de uma pessoa querendo te afrontar, aí você cai na cilada do diabo e vai querer revisar ela da mesma forma, com a mesma arma, da mesma maneira. Você ficou inquieto, perturbado, você deixou que aquela situação te atingisse no seu emocional, você fica nervoso e quer xingar, e quer blasfemar, e quer fazer tal coisa, e aí você perde a paz. Foi isso que a mulher de Jó queria que ele fizesse com Deus. Jó, ele não estava, ele estava na dele. A mulher dele queria o quê? Você vai ser um banana, é isso que ela está falando. Você vai deixar Deus fazer você de trouxa. Mas às vezes você tem que ficar quieto, porque se você ficar inquieto, é aí que o diabo entra. O diabo queria e quer a nossa reação no mesmo nível da ação dele. O diabo tem a sua ação, e aí ele quer que nós reagimos à ação dele. Por exemplo, se eu chegar aqui, dar um pisão no pé da irmã Carmen aqui, ela vai ter uma reação, porque eu fiz uma ação. E é isso que o diabo faz. O diabo ele veio para quê? Para nos afrontar, para nos atingir, para tirar a paz. E isso, irmãos, é de diversas maneiras, não é de uma só não, é de diversas maneiras. É dentro da nossa casa, às vezes é um filho, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o vizinho, às vezes é o funcionário, às vezes é o patrão, às vezes é uma pessoa que você nem conhece, nunca viu na vida, que passa por você e que que fala uma gracinha com você. É de várias formas. E qual é a reação? Não estejais inquietos por coisa alguma. E o que nós devemos de fazer então? O apóstolo Paulo diz assim, ó, não fique perturbado querendo resolver da sua maneira não. O que você deve fazer? Aí ele diz assim, ó, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração. Ou seja, qual é a atitude que nós devemos de tomar? Orar. Orar é o que ninguém quer. Reclamar, todo mundo quer, mas clamar, ninguém quer. Reclamar, essa palavra reclamar,
ela está com a pessoa que é inquieta. Reclamação. Reclamar quando a gente fala bem assim, por exemplo, recondução, reorientação, reforma, é porque já foi uma vez e é a segunda vez. Quando a gente fala clamar, o clamor, a palavra clamor é uma palavra positiva, é uma palavra boa. Quando a gente fala bem assim, eu clamei ao Senhor, isso aí é o quê? É bom. Só que a palavra reclamar é uma palavra negativa. E reclamar é clamar duas vezes. Isso significa que quando uma pessoa ela clama, o poder dessa palavra positiva ainda ela é maior, ela é menor, dizendo melhor, do que a palavra daquela pessoa que reclama. Porque quem reclama está com o pensamento negativo, ou seja, com coisas ruins num pensamento duas vezes mais do que com aquela pessoa que clama. Então o poder negativo da reclamação é duas vezes maior do que o poder do E o que você acha? Deus ele gosta de uma pessoa que reclama, ou ele sente prazer, alegria em uma pessoa que clama a ele? Porque quando nós, irmãos, reclamamos, significa que nós não temos fé, nós não cremos que Deus ele pode resolver. Mas quando nós clamamos, veja bem, a mesma situação acontece, uma coisa ruim acontece, nós temos duas opções: ou nós reclamamos, que é fazer o que? Murmurar, que é falar bem assim, não tem jeito, ou seja, para baixo. Ou nós podemos fazer a segunda, que é clamar. O que nós estamos fazendo quando alguma coisa adversa acontece? Que vai acontecer e sempre acontece. Como o apóstolo Paulo está falando aqui, nós clamamos ou reclamamos? Temos que clamar a Deus. Nós temos uma arma. A arma é a oração. A arma aqui não é uma arma física. A nossa arma não é a física. A nossa arma não é contra a carne e o sangue, como o apóstolo Paulo diz, mas é contra espíritos malignos. Então, quando qualquer coisa adversa que aconteça conosco, nós não precisamos ficar inquietos, porque nós temos a certeza que tem um que está olhando por nós e ele não vai deixar nós na mão. Deus não deixa aquele que é fiel a ele na mão. Nunca deixou, nunca. E aí o apóstolo Paulo diz assim, mas a paz de Deus guardará o vosso sentimento. Quando nós clamamos, não tem aquele sentimento de medo, aquele sentimento, puxa vida, não vai dar certo, aquele sentimento de tristeza. Não vem um sentimento quando a gente está passando por um problema de tristeza, de desânimo, não vai dar certo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando nós clamamos a Deus, Ele envia para nós a paz dEle, e a paz dEle tira de nós todo sentimento ruim, porque Ele vai guardar o nosso coração. Quem clama a Deus, irmãos, pode passar por problema que for, mas Deus dá força para que nada atinja o sentimento dele. Tem pessoas que quando passa por certo tipo de problema, ele procura várias soluções terrenas e não encontra, porque não procura a solução correta, que é a solução da Bíblia, da palavra de Deus, que é orar. E a Bíblia diz o seguinte, finalizando,
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, algum louvor nisso, pensai. O que nós estamos pensando? O que fica na tua mente durante o dia, por exemplo? Porque na nossa mente pode chegar mensagens positivas e mensagens negativas. Quando eu falo de mensagem negativa, é a mensagem do diabo. É a mensagem que te coloca para baixo. Toda palavra, todo sentimento negativo toda palavra negativa, pensamento negativo influencia no seu sentimento. Aquilo que a gente sente. E se eu ficar alimentando o meu pensamento, se o meu pensamento só tem pensamento de pecado, de morte, de coisas ruins, de fracasso, de derrota, o meu sentimento não vai estar guardado não. É isso que está falando aqui, não vai estar guardado não. Para estar guardado, eu tenho que pensar naquilo que é verdadeiro e não em mentira. Eu não tenho que ficar pensando que uma pessoa está contando mentira para mim. Eu não tenho que ficar maquinando, fulano está mentindo para mim, em pensamentos mentirosos, não. Firma o teu pensamento na verdade. A Bíblia diz que nós não podemos de forma nenhuma ser injustos, nós firmamos na justiça. Tem muitas pessoas que ficam firmando na injustiça, porque vê alguém cometendo uma injustiça contra o outro, é aquele sentimento de ódio, de raiva, de rancor, entra e domina a pessoa. Não, é a justiça, é aquilo que é puro, aquilo que é amável. Isso significa que nós temos uma coisa a fazer, nós não podemos controlar a luta que vem, não, como nós já falamos, nós não controlamos não, nós não temos poder para controlar as investidas de Satanás, não temos esse poder, mas nós temos o poder de ajoelhar e clamar, nós temos o poder de guardar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Nós estamos guardando o nosso sentimento? É isso que Jesus quer. Amém, irmãos? Vamos guardar o nosso sentimento. Se você vê uma pessoa cometendo coisas imundas, injustas, coisas que não prestam, larga ela para lá. Ora por ela. Não fala bem assim não, fulano está fazendo, eu vou fazer também. Que é isso, irmão? Não faça isso não. Ora, clama, fala assim: Jesus, salva esse irmão, Jesus, salva essa irmã. É pensamento, meu irmão, que Deus quer. Deus não quer que você traga a derrota, a desgraça, não. Deus quer que você traga o bem, porque isso vai fazer bem para você e vai te firmar na fé, vai te firmar na verdade, vai te firmar na santidade, e é aí que nós vamos ter força para lutar contra tudo aquilo que vier contra nós, até a gente chegar no céu. Amém? Então estamos, irmãos, firmados nessa rocha, nessa verdade, estamos firmados juntos nessa rocha, nessa verdade que é a palavra de Deus, e Jesus nunca vai nos decepcionar. Tenha certeza disso. Quem tiver firmado na verdade, na santidade, na pureza, Deus nunca vai abandonar. Ele nunca abandonou, como o apóstolo Paulo disse aqui. Então, você tem a garantia de que tudo vai dar certo. Tem até o hino que diz assim: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então a mensagem é essa: vai dar tudo certo. Se você está pensando que vai vir a derrota, vai dar tudo certo. Igual alguns anos atrás, o pastor aqui falou que teve uma pessoa que falou que ele tem uma cabeça de burro que não vai para frente, mas nós estamos vendo dando tudo certo. Não tem barreira que não possa ser quebrada quando nós firmamos o pensamento em Deus, meu querido irmão. Deus, Ele cumpre, Ele vela e Ele assume o compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele.
E todos nós aqui, eu tenho certeza que temos um compromisso com o Senhor. E se não tiver, meu irmão, se você não tiver, firme um compromisso com o Senhor, firme um pacto com Deus, que Ele não vai te abandonar, Ele vai te resgatar. Mesmo a gente sendo infiel, fracassado, pobre, desgraçado, mas quando nós reconhecemos o nosso erro e abandonamos o erro e seguimos o caminho da verdade, Deus, Ele passa também a ter zelo e compaixão dessa pessoa. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.